Meus queridos irmãos, nós estamos aqui hoje, vamos falar um pouco sobre a fé em Jesus. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E essa é a nossa vitória, a vitória que nós temos contra o mundo, diante do mundo, é a nossa fé. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por momentos difíceis, temos lutas talvez na nossa casa, temos lutas no meio da nossa família, temos lutas talvez você que trabalha no seu trabalho, talvez é uma luta com alguma coisa que você tem enfrentado, todos nós temos problemas, talvez hoje a sua luta é com algum tipo de enfermidade, talvez o seu problema hoje seja algum vício, algum peso, alguma carga que tem vindo sobre você, todos nós temos problemas, mas o diferencial em meio a essa situação, é aonde nós temos firmado a nossa fé, porque tem muitas pessoas que colocam a sua fé em pessoas, se tal pessoa fizer isso, vai dar certo. Tem pessoas que colocam a sua fé em objetos, em coisas, se eu tiver tal coisa, se eu tiver tal objeto, o milagre vai acontecer na minha vida. E muitas das vezes, meus irmãos, quando nós colocamos a nossa fé em pessoas, ou quando nós colocamos a nossa fé em objetos, nós temos uma frustração muito grande, porque pessoas são falhas, objetos não podem mudar a nossa história. O único que tem o poder de fazer alguma coisa ser real na nossa vida, chama-se Jesus de Nazaré. A nossa fé, ela não tem que estar firmada em homens, a nossa fé, ela não tem que estar firmada em coisas, a nossa fé, ela tem que estar firmada naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ele está aqui no nosso meio nessa tarde, para gerar uma fé no nosso coração, e essa fé, eu já quero declarar sobre a sua vida, essa fé, ela vai gerar um milagre sobre você, ela vai gerar um milagre na tua casa. Hoje tudo aquilo que era impossível, vai se tornar possível sobre a sua vida, porque a sua fé não está em homens, a sua fé está em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, ela precisa estar em Jesus, a nossa fé precisa estar em Jesus, porque só Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada aqui em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, nós vemos a história desse centurião, um homem que trabalhava para o Império Romano, era um homem responsável, era um homem que tinha sobre ele pessoas que ele dominava, que ele tinha autoridade sobre elas, ele tinha soldados ao seu dispor a todo momento, e tudo aquilo que ele falava com o soldado, olha, faz isso, o soldado fazia, falava vai para a direita, ele ia, vai para a esquerda, ele ia, vai buscar tal coisa, ele buscava, tudo que o centurião falava, os seus soldados faziam. Mas a Bíblia diz que ele tinha um homem, ou ele tinha um servo dele que estava paralítico, um servo dele que estava doente, estava enfermo na sua casa, e ele vai chegar diante de Jesus, ele vê que Jesus está chegando em Cafarnaum, e ele vai até Jesus, falando com Jesus, que o seu servo, no versículo de número 6 está dizendo, e disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Olha agora para onde esse homem está recorrendo, e aonde esse homem está depositando a sua fé. Ele era um homem que tinha pessoas ao seu dispor, mas ele entende, só quem poderia mudar a história do servo que estava na sua casa, era Jesus, e ele vai depositar a sua fé na pessoa certa, ele vai chegar diante da pessoa certa,
ele vai chegar diante do lugar certo, na hora certa, e ele vai suplicar, orar, clamar, pedir socorro a Jesus. Naquele momento, ele vai falar: Senhor, o meu servo está em casa, ele está paralítico, ele está em terrível sofrimento, ele precisa de uma ajuda. E no mesmo momento, Jesus fala com ele: eu irei curá-lo. Ou seja, aquele homem naquele momento, por mais que o seu servo estava terrivelmente em sofrimento, estava enfermo, estava paralítico, mas ele chega no momento certo, e ele chega diante daquele que poderia mudar a história do seu servo, que era Jesus. E essa palavra eu quero trazer para a nossa vida aqui nessa tarde, dizendo para você, que você também está aqui diante da pessoa certa, você está aqui diante daquele que pode mudar a sua história, você está aqui diante daquele que tem o poder de salvar a tua família, você está aqui daquele que tem o poder hoje de arrancar toda a enfermidade do teu corpo, você está aqui diante daquele que tem o poder de quebrar todas as cadeias, você está aqui diante daquele que pode mudar a história do teu filho, da tua filha, do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da sua mãe. Ele tem o poder nessa tarde de mudar a tua história. Esse mesmo homem que aquele centurião chegou diante dele, é o mesmo que está aqui nessa tarde. A palavra de Deus, ela diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. Aqui nós temos mais do que 2, do que 5, do que 10. Aqui, meu irmão, tem a presença de Jesus, e nós estamos colocando diante dele hoje as nossas causas, os nossos problemas, as nossas fragilidades, nós estamos colocando diante dele. E eu tenho total certeza que o mesmo Jesus que operou o milagre na vida desse homem, é o mesmo Jesus que vai operar o milagre sobre a sua vida aqui nessa tarde. Ele vai liberar milagre sobre você, ele vai liberar vitória sobre você. Eu creio, meu irmão, nessa tarde os céus estão abertos sobre nós, e tem milagres de Deus sendo derramados sobre a nossa vida, mas tudo isso é através da nossa fé na pessoa certa. Por isso eu quero desafiar você nessa tarde a depositar a sua fé naquele que pode todas as coisas, e ele se chama Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Esse homem depositou a sua fé em Jesus, ele colocou o problema dele diante de Jesus, e Jesus falou: olha, eu vou e darei a ele o milagre, curarei-o, eu vou curar esse homem. Mas naquele momento, o centurião falou com Jesus: olha, eu não sou digno, eu não mereço que você ou que o Senhor entre na minha casa, basta somente uma palavra que o Senhor falar, e eu tenho certeza, o meu servo vai ser curado. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde, meu irmão, que uma palavra de Jesus sobre a sua vida, a tua história vai mudar. Uma palavra de Jesus sobre a sua vida, aquela enfermidade ela vai bater em retirada. Uma palavra de Jesus sobre a sua vida, todo tipo de escravidão vai ser quebrada, vai ser aniquilada. Uma palavra de Jesus, e todas as coisas elas vão voltar para o lugar novamente. Mas só basta uma palavra do mestre aqui nessa tarde, e o milagre ele vai acontecer sobre a sua vida. Esse homem, ele tem uma fé tão grande em Jesus, que ele fala: olha, o Senhor nem precisa ir lá na minha casa não, basta você declarar uma palavra daqui, eu tenho certeza que o meu servo será curado. Meu irmão, uma palavra aqui nessa tarde, ela vai alcançar a tua casa lá. Uma palavra aqui nessa tarde, ela vai alcançar aquela pessoa que você tem orado por ela. Talvez ela não está vindo no culto, mas uma palavra aqui, ela vai alcançar aquela pessoa que agora está no leito de um hospital. Ela vai alcançar aquela pessoa que talvez está enferma lá na tua casa. Ela vai alcançar aquela pessoa que você tem apresentado em oração, e o milagre vai acontecer para a glória de Deus. Basta uma palavra de Jesus e o milagre acontece. Um dia a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, que
a terra era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor pairava, e uma palavra que Deus declarou: haja luz, e houve luz. E Deus começou a criar tudo através da sua palavra. Se Deus, através de uma palavra, Ele começou a reorganizar a terra, imagina uma palavra de Deus contra ou em direção à sua vida, o que vai acontecer sobre você. E nessa tarde, existe uma palavra de Deus sobre a nossa vida, e a palavra é: Ele levou sobre si as nossas dores, e levou sobre si as nossas enfermidades. A palavra é: o Filho do Homem, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. A palavra também nos diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo você e sua casa. Existe uma palavra aqui sobre a nossa vida, e essa palavra decretada sobre a nossa vida, através da fé na palavra de Deus, vai acontecer um milagre sobre a sua vida. Se você precisa de milagre, eu já profetizo o milagre sobre a sua vida. Se você precisa de cura, eu profetizo a cura sobre a sua vida. Se você precisa de libertação, eu profetizo a libertação sobre a sua vida. Se a tua casa precisa de salvação, eu profetizo salvação sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, porque a palavra de Deus assim nos garante, e a fé em Jesus, ela nos faz alcançar um milagre nessa tarde. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos abençoa através da nossa fé nele. E esse homem, ele tem uma fé tão grande, que ele fala: o Senhor não precisa nem de pisar na minha casa, até porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Esse homem era um homem reconhecido, tinha nome, mas ele tem um ato de humildade tão grande, que ele fala: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra apenas, eu tenho certeza que o meu criado, ou que o meu servo, ele vai receber o milagre. E nessa tarde também, meu irmão, tem palavras sendo liberadas aqui desse altar, e é essas palavras que estão sendo liberadas aqui no altar, palavra de Deus está sendo liberada aqui no altar, uma palavra apenas. Se você pegar ela aí no seu coração, e essa palavra ela gerar a fé no seu coração, você vai sair daqui, e quando você colocar os seus pés ali para o lado de fora, você já vai ver o milagre sobre a sua vida. Você vai chegar na sua casa, e você já vai ver o milagre lá na sua casa, porque basta uma palavra, e o milagre ele acontece sobre a nossa vida. E esse homem, ele fala: olha, basta uma palavra, porque ele sabia o poder da autoridade, ele sabia a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. Ele era um homem de autoridade, ele sabia que se ele falasse alguma coisa com o seu servo, ele tinha que fazer. Se ele mandasse ele fazer algo, ele tinha que fazer. Ele também sabia que acima da autoridade que ele tinha aqui na terra, aquele centurião, existia Jesus, que tinha uma autoridade sobre todas as coisas. Jesus, meu irmão, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre os vícios, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Se há algum tipo de demônio que tenha atormentado a sua vida, que tenha atormentado a sua casa, que tenha tentado destruir você, esses demônios, eles têm que bater em retirada, porque Jesus, ele tem poder acima dos demônios, ele tem todo o domínio, ele recebeu todo o poder dos céus e da terra. Mas em nome dele, nessa tarde, nós declaramos que toda a força das trevas, todo o espírito do mal, ele tem que bater em retirada, porque a palavra de Jesus, ela tem o poder de quebrar todas as cadeias. Não há demônio que tem mais poder sobre a nossa vida, porque hoje quem reina sobre a nossa vida não são os demônios, quem reina sobre a nossa vida não são as trevas, quem reina sobre a nossa vida é Jesus, é a luz, é a palavra, é o poder, é a graça de Deus. E é isso que nós precisamos crer nessa tarde, é isso que a nossa fé precisa estar firmada nessa tarde.
Aquele homem, ele entendia que ele tinha autoridade aqui na terra, mas tinha alguém que estava ali diante dele, que tinha autoridade acima das enfermidades, acima dos vícios, acima dos demônios, e esse alguém também está aqui nessa tarde, na presença do Espírito Santo, para quebrar, meu irmão, toda a cadeia, para quebrar toda a prisão. Tem milagres para ser derramados sobre a nossa vida aqui nessa tarde, e é por isso que naquele dia, aquele homem entendeu a autoridade que estava sobre a vida de Jesus, e quando ele entendeu aquela autoridade, a fé dele foi tão grande, que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Jesus disse: não vi tanta fé, tamanha fé, em toda Israel. A fé daquele homem conseguiu mover o coração de Jesus, e nessa tarde, a nossa fé, ela também precisa mover o coração de Jesus, porque se a nossa fé aqui nessa tarde, ela moveu o coração de Jesus, o milagre ele vai acontecer sobre a nossa vida. Mas tem alguns princípios que nós precisamos fazer. O primeiro deles é depositar a nossa fé na pessoa certa. Esse homem, ele depositou a sua fé em Jesus. Segundo ponto é reconhecer que Jesus, ele tem a autoridade acima de qualquer coisa. Esse homem, ele reconheceu que ele tinha autoridade na terra, falava com os soldados, ele vai, ele vem, mas ele sabia que acima da autoridade que ele tinha aqui na terra, tinha alguém acima dele que era Jesus. E ele falou: olha, somente uma palavra que o Senhor disser, o meu criado, ele ficará curado. E aí no versículo de número 13, último versículo, depois de Jesus ficar maravilhado com a fé daquele homem, de ficar maravilhado com aquilo que ele acabou de falar ali com Jesus, falando que não precisava ir na sua casa, que somente uma palavra mudaria a história do seu servo, Jesus declara essa palavra para ele. Coloca para mim o versículo 13, olha o que a palavra vai dizer. No versículo de número 13, do capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 13, olha o que está escrito: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Olha a palavra que Jesus libera sobre aquele homem: olha, vai, de acordo com aquilo que você creu, que você teve fé, assim acontecerá. E a Bíblia está dizendo, não é eu que estou dizendo, a palavra está dizendo, e na mesma hora, aconteceu o milagre sobre a vida do servo dele, e não vai ser diferente aqui nessa tarde. A fé que você está agora em Jesus, ela vai ser, que vai gerar o milagre sobre a sua vida, da mesma forma que o milagre foi gerado através da fé naquele momento em Jesus, assim também será sobre a sua vida, sobre a sua família. A sua fé agora, ativada em Jesus, ela já está começando a liberar milagres sobre a sua vida. O sobrenatural, ele já está acontecendo aqui nessa tarde, através da sua fé, e da mesma forma que aquele homem recebeu aquela palavra de Jesus, dizendo, olha, na mesma hora, o servo foi curado, assim também, nesse mesmo instante, o milagre já está acontecendo sobre a sua vida, mas através da sua fé em Jesus, na pessoa certa, e Ele está aqui para realizar esse milagre sobre a nossa vida.